Mas eu quero dar algumas dicas, tá? Vou dar uma listinha com 6 pontos que podem influenciar esse processo do ciclo de experiência de compra do teu cliente, tá? Então, vou dar 6 pontos que podem influenciar o ciclo de experiência de compra do seu cliente e a gente amarra. Então, se você tem alguma questão, pode postar aqui nos comentários que eu falando isso, a gente já está fechando o conteúdo, então tem um espaço para eu tirar a dúvida. A primeira questão é: onde está a produtividade do cliente em relação ao teu produto? Ele consegue ser produtivo? Ele não consegue ser produtivo com o seu produto? Melhora ou não melhora os processos para os quais ele usa, né? O trabalho que ele realiza através do seu produto? Que essa é uma questão que a gente costuma falar também nos treinamentos, essa ideia de trabalho a ser feito, né? Que é uma teoria hoje muito utilizada de um professor de Harvard também, né? São sempre esses professores, que é o job to be done, né? Então, mas aonde estão essas questões dentro da experiência de compra, tá? Onde está as potencialidades de simplificar? Simplificar o quê? Todo o processo de compra, de uso, de instalação, de pós-venda, de manutenção, de descarte. Então, simplificar. A outra questão é a conveniência. Onde existem pontos em que eu posso aumentar o valor ligado à conveniência, também pensando no processo de compra, de utilização, de descarte, todas essas etapas, né? Ó, compra, entrega, uso, manutenção, descarte, acessórios e suplementos que precisam ser usados, às vezes, para o consumo de algum produto, né? Então, a questão de conveniência. Uma outra questão, redução de risco. Existe lugar para você reduzir o risco do ponto de vista do teu cliente, lembrando, novamente, né? Uma outra questão, diversão e imagem. Existem pontos para você aumentar o valor para o teu cliente no aspecto de diversão e imagem, na manutenção, no descarte e tudo mais. E olha, a hora que eu começo a falar disso, eu já começo a pensar em exemplos aqui de empresas que começaram a fazer isso, né? Inclusive, em relação à diversão e imagem, tem algumas empresas trabalhando a ideia da sustentabilidade, né? Que inclusive é o próximo item, preservação ambiental. Então, ó, tem empresas que, juntando a questão da preservação ambiental, da diversão e da imagem, transformam o descarte do produto em algo benéfico, desculpa, em algo benéfico para o meio ambiente. Não tem produtos hoje em dia que o descarte dele é você plantá-lo e ele se transforma numa planta? Inclusive, tem funerárias fazendo isso, olha só, né? Que é a questão do processo final de nós mesmos enquanto seres humanos, né? Você vai se transformar numa árvore. Peguei um exemplo super extremo aqui, mas existe isso no mercado, tá? Então, assim, dentro dessas 6 questões, são dicas de caminhos para você pensar onde tem possibilidade de criação de valor dentro do seu negócio. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, o mercado tradicional trabalha de forma clássica dentro da administração nos últimos 50, 60 anos, dentro de mercados existentes, uma competição com a concorrência pelos mesmos mercados, dentro de uma estratégia de compensação entre valor e preço, ou seja, entre valor e custo. Ou seja, se eu vou aumentar o valor percebido e o valor entregue com o meu produto, eu estou aumentando o custo. Logo, para manter as margens, eu preciso também aumentar o preço. Existe novas formas da gente tentar pensar esse posicionamento diferenciado no mercado para a gente parar de competir por preço, que é o que nós estamos conversando hoje, como parar de competir por preço. A forma de fazer isso, ou uma das formas de fazer isso, é quebrando a questão da compensação entre valor e preço e trabalhando um posicionamento diferenciado para, ao mesmo tempo, aumentar o valor entregue percebido e diminuir o custo. Aumentar o valor entregue
percebido e diminuir o custo. Isso chama inovação de valor. Esse é o nome técnico, inovação de valor. Não é inovação disruptiva, não é necessariamente uma startup, é uma inovação de valor. Ao fazer isso, eu consigo posicionar bem o meu produto, ter uma percepção de valor alta do ponto de vista do cliente, diminuir os meus custos, aumentar a minha margem, e eu posso fazer isso buscando novos mercados, buscando mercados que antes eram não alcançados, não atendidos, não existentes. E ao fazer isso, eu alcanço um objetivo que é o de parar de posicionar o meu negócio através da concorrência para tornar a minha concorrência irrelevante. Esse é o resumo da ópera de tudo que a gente falou aqui hoje. E aí eu dei 6 dicas dentro da experiência de compra do seu cliente, que tem a ver com compra, entrega, uso, acessórios e manutenção e descarte. E aí eu dei 6 pontos para você pensar isso. Quais são esses 6 pontos? A produtividade do cliente, a simplicidade, a conveniência, a redução de risco, a diversão e a imagem e a preservação ambiental. Como pontos onde você pode descobrir o que é fato dado no seu mercado e aonde você pode subverter esse mercado para tornar essa concorrência irrelevante. Então, esse é o resumo da ópera, da nossa conversa de hoje, que é a metodologia. E não é fórmula mágica, não é fórmula, porque assim, existe processo, existe metodologia, mas existe, né, a arte de aplicar a metodologia, né, de fazer isso, de implementar, de colocar em prática, de testar no mercado, de achar o melhor caminho, né? Então, não existe, não é a fórmula mágica, mas é a metodologia para você parar de competir por preço.